Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Você deve ter percebido que esse é um episódio extra do Em Detalhes. Ainda não acabou o ano, né, gente? Então a gente vai conversar sobre saúde mental, sobre dezembrite, já já eu vou explicar. Aliás, ou melhor, o nosso convidado vai explicar para você o que é a dezembrite. O psicólogo Alexandre Coimbra. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Que ICL. alegria, Gabriela. Muito obrigado por estarmos juntos aqui no apagar das luzes do mês. A alegria é toda minha, doutor, ainda mais num momento como esse, né, que a gente vai falar sobre um tema que é tão importante, que tem atingido tantas pessoas, né? O que é a dezembrite? O sufixo "ite" a gente usa normalmente quando a gente está falando de uma inflamação, né? A gente chama também esse fenômeno de síndrome do fim de ano. Apesar dessas nomenclaturas todas, não é uma CID, não existe um diagnóstico para isso, certo? Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Não. Isso é uma palavra da cultura, né? Primeiro a gente precisa dizer que existem sofrimentos, a maior parte dos sofrimentos da vida, eles não estão incluídos em diagnósticos, são parte da existência, das coisas que nos atravessam, dos desafios que a cultura nos impõe, né? Da dureza natural da vida, né? Ou imposta pela forma com que uma sociedade, uma cultura se organiza. Quando a gente fala de finalização do ano, a gente precisa pensar como é que a gente lida com esse ciclo. E não é qualquer cultura, qualquer sociedade, em qualquer tempo. O século XXI, ele tem sido marcado, tem aí filósofos, sociólogos, psicólogos no mundo inteiro falando que o século XXI tem sido marcado como o século da busca pelo desempenho incessante. Então, nós estamos obcecados pela noção de desempenho, performance, mostrar para o mundo a minha melhor versão, né? Que são formas da gente, digamos assim, dourar a pílula, né? De um funcionamento que é desumano e adoecedor, porque faz com que nós nos coloquemos metas irreais para o funcionamento humano, né? E essa época é uma época de entrarmos em contato com as metas que nós nos colocamos no início deste ano, no final do ano passado, né? Então a dezembrite é uma espécie de ressaca, tanto da exaustão vivida no ano, né, de tudo que a gente foi obrigado a viver, o que estava previsto, o que não estava previsto, o que tem a ver com o trabalho, o que tem a ver com a vida privada, né, o que tem a ver com o corpo, com os adoecimentos do corpo, com os lutos da vida, com a passagem da morte pela nossa vida. Todas as questões somadas chegam no final do ano pressionando a vida, né? E é óbvio que esse tipo de pressão, Gabriela, ele não é igual para todo mundo, né? Exatamente. Nós vivemos numa sociedade muito injusta, e a dezembrite ela é interseccionalizável também. Então, ela pega mais a mulher do que o homem, as pessoas pretas e indígenas do que as pessoas brancas, né? As pessoas que estão num lugar mais subalternizado de trabalho do que aquelas que têm privilégios e cargos de chefia, né? Agora, o que a gente pode dizer é que essa inflamação, quando a gente pensa numa inflamação, foi muito bom você trazer esse aspecto, eu nunca tinha pensado nele, te agradeço muito. Isso é que é bom da gente conversar. É uma Quando a troca, gente né? conversa, a gente melhora a nossa forma de dizer as coisas a partir da interlocução. Então, adorei isso que você falou da infecção, e a infecção, ela é uma presença de um elemento que constrói um mau funcionamento, né? Às vezes, quando a gente pensa numa infecção no nosso corpo, tem um vírus, tem uma bactéria, né? Tem um elemento. Então, o que a gente pode pensar como elemento da nossa vida que constrói essa dezembrite, né?
tem um elemento invisível nessa cultura, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é praticamente o carro-chefe da nossa cultura. Nós vivemos uma cultura obsessiva pelo detalhe, pela noção de perfeição, pela sensação de que eu preciso me desenvolver sempre de forma incansável, em busca de um certo ideal, de uma certa perfeição em tudo que eu faço. Então, esse ideal perfeccionista é uma coisa que inflama a vida em vários aspectos. Por exemplo, ele nos impede de descansar em paz. Nós estamos numa época em que a gente está com muito pouca disponibilidade interna, emocional mesmo, paz de espírito para descansar. Porque a gente é o tempo inteiro flechado por sensações que às vezes são pensamentos nossos que ficam nos lembrando de coisas que a gente deveria estar fazendo ao invés de descansar. Uhum. Né? É tipo um post-it eterno que fica piscando na cabeça da gente. Né? Então, isso me parece uma inflamação do nosso tempo. Porque o nosso corpo, né, se a gente for pensar na condição humana, o nosso corpo precisa descansar 1/3 do dia para ele funcionar bem. Isso é uma mensagem da natureza dizendo para a gente que a pausa, quando ela é retirada dessa vida, ela tem consequências para a nossa saúde. E o nosso funcionamento, que causa esse tipo de inflamação sistêmica na nossa vida, que chega no mês de dezembro, tem a ver com essa invasão do tempo do nosso descanso, do tempo da nossa paz de espírito por todos esses afazeres. E essa sensação de que a gente está sempre devendo alguma coisa. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se organize, por mais que a gente se exaura no corpo, na alma e no espírito, você pergunta para qualquer pessoa, ela está o tempo inteiro sentindo que está devendo alguma coisa à vida. É exatamente isso, Alexandre. Eu acho tão importante você trazer elementos de interseccionalidade, de o quanto a disparidade social que a gente tem, esses elementos todos influenciam porque a gente não pode falar sobre a terapia ou, enfim, transtornos mentais sem falar dessas questões, porque não é como se fosse um problema do indivíduo, né? Tem muitos problemas que são relacionados ao ambiente, a questões sociais, isso é fundamental. Eu resolvi, inclusive, abrir uma caixinha de perguntas antes da gente conversar para perguntar para as pessoas em geral, da minha rede social, claro, como é que elas estavam se sentindo nesse mês de dezembro. E aí eu peguei alguns relatos aqui. Sempre fico um tanto quanto desanimado, sem vontade de fazer muita coisa, ansiedade no ápice, acontecimento dos anos em geral, que foi isso que você falou, né, doutor, que parece que se acumula, né? Aí uma outra pessoa falou, tô exausta, cansada, com a esperança de descansar nesse final de ano, exausto e ansioso, eu me sinto atropelado, esperando muito que o ano acabe. E aí eu associei isso a uma pesquisa que saiu do ISMA Brasil, que é o International Stress Management Association. 75% das pessoas que foram entrevistadas relataram um aumento do nível de estresse durante as festas de fim de ano, maior irritabilidade, ansiedade, tensão, sensação de sobrecarga e dificuldade para dormir. Existe essa cobrança social pela felicidade nessa época do ano, né, Alexandre? Por que o fim do ano pode acentuar essas angústias? Olha, isso é de um nível de violência cultural que a gente não fala, né? Porque toda a sociedade nessa época ela está organizada em torno do consumo, no seu pico máximo do ano, né? E o consumo ele é uma estratégia psíquica que a nossa sociedade capitalista inventou para tamponar as nossas faltas. Né? Então, tudo o que a gente não viveu e não realizou, está em débito, ou sente que não conseguiu conversar, tudo isso se resolve com um presente, tudo isso se resolve com uma bela embalagem. Né? A mensagem que o Natal traz, o Natal comercial,
né? Não o Natal em outras vertentes, por exemplo, espirituais, religiosas, isso aí é um outro discurso. Mas o discurso comercial é o discurso que nos une a todos nessa época, né? Então, o que acontece na hora da reunião familiar? Eu sou terapeuta de família. Então, nessa época de Natal, o meu WhatsApp explode de desejos de sessão, porque sessões urgentes, porque queremos resolver os BOs da família, do grupo da família, antes de chegarmos até a cena derradeira desse encontro natalino, né? Em relação ao Natal e Ano Novo, a gente tem uma construção que a gente pode fazer assim, ó, vamos ver se fica claro, né, palatável, bem dito, que o Natal ele tem um componente mais introspectivo, né? E o Ano Novo ele é mais extroversão. Então, algumas pessoas têm mais dificuldade com esse componente natalino, que tem a ver com esse encontro familiar e com esse momento que muitas famílias fazem como um momento de oração, de introspecção, de reflexão. Tem muitas pessoas que não se dispõem a isso, ou que se sentem muito mal com isso. E o Ano Novo é uma obrigação desse champanhe estalando, né, dessa festa, dessa celebração eufórica pela chegada do novo, né? Essa dificuldade em lidar com esse momento de festas tem a ver com alguns fatores. Por exemplo, com rupturas familiares, que nós precisamos pensar que nos últimos anos as questões sociais e políticas do Brasil trouxeram rupturas familiares inéditas, né, na história das famílias. Nós nunca tivemos problemas tão sérios quanto nós temos tido de rupturas, de desentendimentos, de fissuras graves, de falas violentas entre as pessoas da família, né? Então, encontrar com essas pessoas é reencontrar com essa fissura, é olhar para isso de frente, é ter que encarar que isso realmente aconteceu e, às vezes, encarar que não é possível retornar ao que já foi. Uhum. Então, tem um lamento, tem um luto que se realimenta a cada encontro, né? Quando eu olho para aquela pessoa e penso, puxa, a gente já viveu coisa tão linda nessa vida, mas depois desse desencontro definitivo que a gente teve, eu não consigo mais desenvolver uma conversa com essa pessoa, a gente perdeu a intimidade, a gente perdeu o frescor, eu perdi a vontade até de me encontrar com ela. Muita família experimentou isso, né, Alexandre, durante a polarização, acontece que não tem espaço para a gente falar disso. Uhum. O Natal é aquele momento em que a gente tem que fazer uma operação abafa, assim, tipo, passa um pano para tudo, panos quentes, panos quentes, panos quentes, em nome da celebração. Uhum. E isso é um mecanismo de panela de pressão do ponto de vista emocional. Não raro, na própria ceia de Natal costuma ter treta, porque acontece esse tipo de abafamento do conflito, né? Então tem muita gente que resiste a essas datas porque tem alguma questão mal resolvida, né, que não tem espaço de diálogo, e depois sente que isso pode eclodir a qualquer momento, né? O Réveillon já tem uma outra coisa, né? Tem pessoas que estão em profundo desencontro consigo, com a própria vida, né? Com o sentido da vida, e não conseguem entender, não conseguem sentir, não conseguem entrar nessa frequência de celebração da existência, celebração do tempo, celebração do novo. Então, eu acho que a gente precisa dar espaço para as pessoas que não se alinham com essas perspectivas, para que elas possam não querer ir, ou querer ir e estar de outras formas nesses encontros, né? Ou fazer encontros com amigos, não necessariamente com família, né? Existem inúmeras formas de você viver essas datas, e mesmo aquela pessoa que fala assim, eu quero ficar na minha casa sozinho, deitado, amanhã é um novo dia, como todos os outros dias. Isso é uma posição subjetiva possível, mas a pressão sobre essas pessoas é muito grande. Quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, quando você está a fim de celebrar, de encontrar as pessoas, é a sua festa,
né? Mas geralmente a gente tem que pensar nesses pontos, assim, desses encontros. Eu sempre gosto de pensar nas bordas da vida, sabe? Onde a pessoa está mais marginalizada, onde a pessoa está se sentindo invisibilizada, onde ela está sentindo que o mundo não a acolhe, né? E essas festas têm muita falta de acolhimento para os estados emocionais das pessoas. Alexandre, você falou sobre o sentimento de ser muito particular, de ser um processo muito íntimo. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, sobre o sentimento de solidão que muitas pessoas experimentam. Muitas vezes nessa época, né, principalmente pensando nos idosos, a gente tem até uma pesquisa, a Unicamp divulgou um estudo em agosto, mostrando que mais de um terço dos adultos mais velhos e os idosos têm sintomas depressivos e 16% dizem que se sentem sozinhos. E também tem a questão do luto, que eu acho importante trazer aqui, porque muita gente perdeu familiares, amigos. Acho que na pandemia esse sentimento do luto foi muito forte, mas em momentos de Natal, Ano Novo, essas festas de fim de ano acabam exacerbando isso, né? Para quem perdeu um pai, perdeu uma mãe também. Excelente, excelente. Olha, vou falar primeiro da história do envelhecimento e da solidão, né? Minha gente, nós somos seres vinculares. Nós não somos para viver sozinhos. A solidão é talvez uma das maiores chagas da existência humana, né? Saúde mental é a mesma coisa, é sinônimo de termos uma rede de afetos, de laços que nos compõem, que estão potencialmente ao nosso lado, que estão potencialmente próximos de nós, que se nós vivermos uma agonia, a gente sabe para quem ligar, a gente sabe a quem acudir, mas a gente também se disponibiliza para estar perto dessas pessoas. São pessoas que nos celebram, são pessoas que nos aninham, são pessoas que nos apoiam, que nos ajudam a perceber pontos nossos que nós não percebemos. Isso é saúde mental. Então, nós somos profundamente interdependentes do humano. Quando a gente vai vivendo uma fase da vida em que esses vínculos se esfarelam, a solidão aparece como resultado desse esfarelamento dos vínculos, né? Isso pode vir, por exemplo, por questões da vida, né, incontroláveis, como, por exemplo, pessoas que precisam mudar de endereço. E no novo endereço, elas ainda não têm laços, elas ainda não conhecem as pessoas, não conhecem o vizinho, não têm amigos. Então, ali, naquele momento, naquela festa de fim de ano, a pessoa vai se sentir muito sozinha. Uhum. Né? Isso acontece por conta de perdas, de lutos, como você falou. Quando eu sinto que tem um pedaço de mim que não existe mais, e eu não consigo ainda sair para o mundo mostrando-me assim, portando esse vazio. Então, quando a pessoa está muito enlutada, pode ser que ela precise de passar por um pedaço do tempo mais fechada, né? Isso é uma parte da experiência do luto que pode combinar com solidão. E o que você trouxe pelo envelhecimento, pelo lado do envelhecimento, isso tem a ver com a nossa cultura ocidentalizada, que transforma a pessoa que envelhece, né, uma cultura etarista, que transforma a pessoa que envelhece numa pessoa mais invisibilizada, né? Os nossos poros, as nossas capacidades de atenção social e cultural estão voltadas para a juventude. A juventude nos inspira, a juventude nos fascina, né? A gente não tem filtro no Instagram para ficar velho, a gente tem para ficar sem ruga, né? Isso é uma metáfora do que é que a gente busca como ideal. Então, estar ao lado de quem envelhece é se dar conta de que aquilo vai acontecer consigo. Uhum. Então, numa cultura que afasta de mim esse cálice, os idosos vão ficando mesmo apartados, né? E isso é uma percepção de todo idoso, né? Tem alguma coisa que acontece que eu deixo de me sentir pertencente a muitos lugares, né?
Então, a solidão, ela pode vir acompanhada com esse processo de envelhecimento. Agora, nós estamos fazendo uma revolução, né? Nós estamos, pela primeira vez na história, discutindo etarismo. Então, eu acredito que a gente tem... Eu sou muito esperançoso nesse aspecto, não só porque eu estou cheio de cabelo branco, e porque isso me interessa exatamente nesse momento da minha vida. Vou fazer 50 anos no ano que vem, e me sinto assim na adolescência da envelhecência, mas eu sinto que nós estamos fazendo uma discussão importantíssima, que o envelhecimento é lugar de gozo, é lugar de namoro, de ir para o Tinder, de dançar, de usar qualquer roupa, sabe? De recomeçar uma profissão, se você quiser, né? De viajar bastante, de participar de causas sociais que aninham o seu coração. O envelhecimento é um lugar de potência, de maturidade, de sabedoria, né, e não de solidão. Mas isso é um abraço que merece ser feito pela cultura toda. Isso não é responsabilidade somente da pessoa que está envelhecendo. É uma responsabilidade de todos nós, sem dúvida. Eu quero perguntar também quanto às notícias. Em 2023, especificamente, tem sido um ano muito duro. A gente tem a guerra, a gente tem acompanhado o genocídio em Gaza, sem contar as tragédias por conta da urgência climática, né? Enchentes, desmoronamentos. A gente está entrando no verão, então muita gente em situação de vulnerabilidade se preocupa porque é uma época de bastante chuva. Tem, inclusive, até um termo que é novo pra gente, né, aqui no Brasil, que é a ecoansiedade. Então, o medo que as pessoas têm de ser atingidas por tragédias em decorrência do clima, né? Então, uma das mensagens, inclusive, que eu recebi nessa caixa de rede social que eu abri eu me sinto muito desanimada com a humanidade, eu não quero comemorar o Natal por causa disso. Porque ela não sente que tem o direito, né, de que seja um momento de celebração. Eu entendi dessa forma. Como é que a gente lida com todas essas coisas que nos atingem, que deveriam nos atingir e que diz respeito a todos nós? Olha, eu acho que é um projeto político do nosso tempo, o entristecimento da população. Eu não acho que isso é uma responsabilidade só dessa pessoa que está descrevendo essa caixinha. Eu me compadeço tremendamente pelo sofrimento dela, eu acho muito genuíno, muito legítimo. Também me horrorizo, me entristeço, choro com esses descalabros do mundo, me desespero, faço parte da humanidade que está assustada com tudo isso. Sou humano, né? Mas nós podemos pensar que a felicidade acontece em momentos de descuido, sabe? E que as esferas microscópicas da vida, que às vezes são intangíveis, elas existem para oxigenar nossa alma diante de tempos horrendos, né? Então, o simples não está sendo noticiado nem celebrado da mesma forma que o horror complexo, né? O horror complexo são essas situações difíceis de serem pensadas como uma solução rápida, coletiva, planetária, né? Mas a gente precisa colocar ar nesse pulmão, precisa colocar energia nesse coração cansado. Então, busque isso como forma de você materializar no seu dia a experiência do prazer. Nós não podemos, não é justo que nós sucumbamos a esse projeto político que fizeram para nós, de nos entristecermos, de desistirmos da vida, de desistirmos do mundo, porque é isso que eles querem. Os grandes homens que exercem seus poderes, como diria Caetano Veloso, é isso que eles querem. Eles querem que a gente se entristeça e que a gente desista, né? E a força da nossa vida, ela está na possibilidade da gente se engrandecer no momento presente a partir do testemunho do desabrochar de uma flor, da brincadeira com uma criança, né? De uma conversa besta que a gente tem com um amigo,
né, de um eu te amo desavisado que aparece num áudio, que você pode começar assistindo no vezes 2 e aparece um eu te amo, você fala, epa, peraí que eu vou parar tudo e escutar isso aqui com a magnitude que essa frase merece. Então, essas coisas aconteceram e vão continuar acontecendo na humanidade. Tem uma diferença importante no que nós estamos vivendo hoje. As guerras e os horrores, elas não eram noticiadas em tempo real e com essa avalanche de histórias que estão chegando até nós através das redes sociais. A gente só via perfeição, né, Alexandre, nas redes sociais. Oi? A gente só via perfeição nas redes sociais, né? Pessoas viajando para lugares paradisíacos, a vida perfeita, a família perfeita, e agora a gente está testemunhando o horror em Gaza. Os vídeos. Sim. Mas assim, se a gente for pensar até antes, Gabriela, assim, por exemplo, as guerras do século passado, do final do século passado, a gente assistia na hora do jornal, às 8 horas da noite, desligava a televisão. Isso. Mas a gente não era encharcado com essa notícia o dia todo. Né? É isso que nos adoece, é isso que erode a nossa confiança no humano. Né? Essas guerras não deixaram de acontecer, mas havia um tipo de dispositivo de informação que dava espaço para você desligar e viver outras coisas da vida. Agora, a informação, ela chega até você, mesmo que você não se conecte, porque aí vem a sua tia, coloca o link com a cena do horror da guerra, escrito assim, minha filha, você já viu isso? Que horror! Então, quer dizer, em resposta à sua tia, você vai lá, clica o link e tem uma cena de horror. Isso pode acontecer 30 vezes durante o dia. Então, diante desse tipo de frequência de exposição ao horror, o nosso corpo, a nossa alma fenecem. Então, nós não somos preparados para isso. Né? A gente está vivendo uma espécie de trauma de superexposição coletiva ao horror. E isso não é para a gente ter a sensação do corpo e da alma nessa hora como se fosse o raio-x da verdade. O horror da humanidade é esse. Não, isso é um registro traumático da nossa exposição a essa quantidade de experiência horrenda. O que a gente precisa fazer é encharcar o corpo e a alma com quantidades absurdas de prazer. Né? Aquilo que a gente achar que o prazer signifique. Né? Para cada um, o prazer vai ter um nome, né? Vai ser dança, vai ser estar com amigos, vai ter brincar com criança. Né? Eu, por exemplo, eu sou o louco da planta, então eu adoro plantar, adoro mexer com as minhocas da composteira, eu adoro ver as flores nascendo. Então isso, para mim, renova a minha esperança na vida, porque é a vida nascendo diante dos meus olhos. Então, cada uma e um de nós precisa buscar no cotidiano e colocar no cotidiano, com a mesma força que chegam essas notícias horrendas, o prazer e a beleza da vida acontecendo diante de si. Você falou do prazer e da vida acontecendo diante da gente. Existe esse simbolismo no fim de ano de um fechamento de ciclo. Né? Existe uma chance maior de a gente tomar decisões, de colocar pontos finais? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? E eu te pergunto, porque uma das mensagens que eu recebi também foi, na minha rede social, foi essa: eu tô pensando em terminar um relacionamento. É melhor evitar tomar decisões precipitadas, porque justamente a gente pode ser acometido por esses sentimentos de tristeza de fim de ano? Ou é um bom período, pode ser um bom período para refletir antes de tomar essas decisões? Olha, esses momentos em que nós somos levados a pensar em recomeços, se está acontecendo uma pressão para que você preste atenção em algum elemento da sua vida que está precisando morrer, né? Às vezes as coisas na nossa vida não morrem de morte morrida, morrem de morte matada. Às vezes a gente está num relacionamento que não morre por si só, a gente precisa matar. Quer dizer, o que quer dizer isso? A gente precisa dizer, fim, vai acabar, eu não quero mais. Né?
O tempo tem um mito no senso comum do brasileiro, que é assim: o tempo cura, o tempo não cura nada. O tempo é uma esteira e nós fazemos com ele a passagem das nossas dores, das nossas delícias, das nossas cicatrizes, mas se não operarmos sobre a nossa vida, as coisas vão piorando, né? Então, os fins de ciclo, eles às vezes acontecem naturalmente, alheios à nossa vontade, né? Ou eles demandam uma decisão nossa. Se tem um bichinho aí te ruminando, te dizendo: eu acho que tem alguma coisa nessa relação, na relação com uma pessoa, na relação com o meu trabalho, na relação com o lugar que eu moro, na relação com algum elemento da minha vida, na minha relação com a comida, na minha relação com alguma droga, né? Às vezes tem um elemento da minha vida que eu estou aqui sentindo que eu preciso transformar. Debruce sobre isso. Dê tempo para essa reflexão. As coisas grandiosas da nossa vida, elas terminam depois que a gente tem reflexões muito cuidadosas, que são ambivalentes, porque não é fácil terminar coisas grandiosas da vida. A gente tem ganhos e perdas inúmeros quando a gente diz esses nãos, quando a gente fecha esses ciclos, né? Então, dê tempo. Se ultrapassar a fronteira do 1º de janeiro, basta que você continue conectada com essa noção de que você está atenta a essa reflexão. E na hora que você sentir que acabou, que já deu, e que você tem condição de fazer o passo para um novo ciclo, faça, independente do dia. Para a gente fechar a nossa conversa, Alexandre, o nosso tempo ele já esgotou, mas eu acho muito importante fazer essa pergunta. Como é que a gente diferencia uma dezembrite, uma tristeza de fim de ano de um transtorno mental? Porque pensando em pessoas que já têm transtornos mentais, né, tem algo que possa ser feito, algum tipo de cuidado que ela possa ter para não piorar algum sentimento de melancolia, e também qual é a sua sugestão para quem não tem nenhum transtorno mental, né? Assim, é uma tristeza de fim de ano mesmo, eu sei que vai passar. O que essa pessoa pode fazer para amenizar nesse dia de Natal, nesse dia de Ano Novo? O que pode ajudar e como ela também pode ajudar outras pessoas, né? Porque a gente vive em comunidade, a gente vive com os outros. Nossa, mas eu gostei tanto das suas perguntas, mas eu amei as suas perguntas. Obrigada, eu também estou amando essa troca. Aqui conversando. Que alegria poder estar aqui conversando com você. Olha, uma tristeza ocasional nós temos todos o tempo inteiro e vamos ter a vida inteira. Né? Vai ter aquele dia que a gente vai acordar com menos gás para a vida, com uma tristeza que a gente sabe que é reativa a um problema, ou seja, está rolando uma treta grande aqui dentro da gente, na nossa vida, e a gente está entristecido por isso. Isso é uma coisa, todos nós temos e vamos ter a vida toda. Agora, esse transtorno mental que você está falando, que não precisa ter um nome, né? Nessa época do ano, ele aponta para uma questão muito importante, a falta de sentido na vida. Quando nós nascemos e vamos crescendo ali, né, passagem da infância para a adolescência, a gente se dá conta que cada história humana ela precisa ter um sentido em si. A gente precisa construir sentido para a vida. O sentido não vem dado junto com o nosso nascimento. É uma produção. Eu preciso caminhar e fazer escolhas na minha vida para que a minha própria jornada de vida tenha sentido. E essa noção do sentido da vida, ela não vale para uma escolha que se eternize a vida toda. Então, eu faço uma escolha e daqui a pouco essa escolha deixa de ter sentido. Então, por exemplo, eu faço uma escolha profissional lá, depois do 3º ano do ensino médio, e eu falo assim, bom, agora eu já escolhi a minha profissão e vou passar a vida toda trabalhando com isso. Pode acontecer que em algum momento isso é imprevisível, né? Eu comece a me desanimar com essa escolha. E essa escolha deixa de fazer sentido. E aí
a pergunta sobre o sentido volta. Então, esse momento do ano é um momento em que nós somos muito tocados por uma pergunta profunda sobre o sentido da vida. A vida que eu estou vivendo está valendo a pena? Né? É isso mesmo que eu quero? Porque o tempo está passando e eu preciso me haver com a qualidade das minhas escolhas, o que eu consigo fazer do meu tempo, da minha energia, da minha vida. E isso vai colapsando em alguns momentos, essa sensação de que a minha vida não tem sentido. E os transtornos mentais, eles são situações da nossa vida em que, no geral, a gente tem uma perda do sentido da vida muito grandioso quando a gente vive determinados transtornos mentais. A depressão, por exemplo, o deprimido ele está com tão pouca energia para a vida, né? Ele está se sentindo tão hipotônico, sem tônus para a vida, que ele não consegue achar que aquilo ali tem sentido. Não é possível viver do jeito que eu estou. Né? Então, quando você se sentir incomodado pela falta de sentido da vida, não fique sozinho. Não fique sozinho. Busque ajuda em algum lugar. Desde o CVV até um amigo, Perfeito. Um parente, uma ajuda profissional, né? Porque a perda do sentido da vida não é uma vergonha. Ela é uma fase que todos nós passamos. Não tem nenhuma vida humana que ao longo da sua biografia não tenha um momento de queda sobre essa perspectiva. Né? Então, se você está vivendo isso nesse final de ano, busque companhia. Fale, chore, grite, peça apoio, peça um abraço, né? Peça companhia. Não me deixa sozinho aqui hoje à noite. Eu não estou conseguindo ficar sozinho. Eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo ir até a festa da minha família. Eu não quero estar com a minha família. Eu não quero estar com meus amigos. Mas com você eu topo. Você pode vir aqui em casa? Ficar comigo nessa noite de Ano Novo? Né? Então, não fique só. Essa é, para mim, a minha mensagem mais importante desse fim aí de ano. E que mensagem, Alexandre. Quero te agradecer muito. Foi um presente, um verdadeiro presente de Natal para mim te ouvir. O Alexandre Coimbra é psicólogo. Foi muito prazeroso te ouvir e acredito que para as pessoas que estão nos acompanhando também, já deixo o convite para você voltar. Você é sempre muito bem-vindo aqui no ICL, no Em Detalhes também, querido. Obrigada, de verdade. Com o maior prazer. Eu sou assinante do ICL, inclusive, há muito tempo. Sou da casa. Excelente. Faço os cursos, tomo nota, sou aluno mesmo. Ai, que delícia, muito bom. Sou aluno mesmo, adoro. E parabéns pelo trabalho lindo de vocês, que 2024 venha com mais expansão ainda para as vozes de vocês, que todas as iniciativas do ICL sejam abundantemente escutadas por esse país. Excelente. Muito obrigada, Alexandre. Foi incrível conversar contigo. Um abraço Muito enorme. obrigado. Sinta-se abraçado. Até a próxima. Abraço enorme. Bom fim de ano. Até mais. O Videocast Em Detalhes fica por aqui, ou melhor, o episódio extra do Em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar no dia 8 de janeiro, às 10h30 da manhã. Na sequência, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, mas só no dia 8 de janeiro, porque esse foi o último episódio do ano de 2023. Um ótimo fim de ano para você, dentro da medida do possível, das suas limitações, mas que seja um bom fim de ano, um bom Natal se você é de Natal e um bom Ano Novo se você de Ano Novo. Um beijo e até 2024. Olha, o Padre Júlio Lancelotti tem uma mensagem importante e um convite para te fazer. Padre Júlio. Junto com o Leonardo Boff e o Chico Pinheiro, participe desses episódios, lute com esperança e pela esperança. Participe, vamos refletir juntos. Olá, meu nome é César Calejon, eu sou jornalista e escritor e eu convido vocês para assistir o curso Brasil, Fatos, Sonhos, Ideias e Cenários
para 2023. A convite do professor Lindener, eu, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Cris Serra e um time de craques preparamos essas reflexões para vocês. Na minha aula eu trabalho com os vetores principais que eu acredito foram responsáveis pela ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI e também trabalho um pouco com o que eu acredito ser o legado do bolsonarismo no Brasil para 2023. Inscreva-se na plataforma do ICL e tenha acesso a esse e outros mais de 200 cursos.